Certos indivíduos, se não tomar o devido cuidado, caso não estabeleça limites e regras no tempo certo e na medida certa, se afetará com as influências e tentativas dessas pessoas. Atitudes querendo algo de você, os interesses te cercando, as falsidades te afetando, os hábitos ruins influenciando e prejudicando seus bons hábitos. Tem gente que suga qualquer energia, qualquer produtividade, qualquer desempenho que você tenha ou teria a chance de obter. Tem pessoas que simplesmente não dá para manter, nem confiar, muito menos se aproximar. E mesmo que você somente ajude, a ajuda pode se tornar um grande problema. Portanto, não é que você não fará nada por ninguém daqui para frente. Não é isso. Mas deve ficar atento, analisar bem e se garantir antes de se comprometer. Quer saber como se proteger? Quer aprender a identificar aqueles que jamais devem interagir por muito tempo e nem se aproximar tanto, tomando o devido cuidado sempre? Então vamos ao que interessa. Falam mal dos outros. Para mim, esse tipo é um dos mais óbvios. A pessoa não conversa sobre nada interessante. Não fala sobre filmes, nem música, não comenta sobre algum livro que leu e nem mesmo menciona curiosidades ou teorias, seja da ciência, filosofia ou de algo que seja, no mínimo, interessante. Porque boas conversas são isso. É aquela conversa que te distrai de uma maneira boa, te entretendo, te ensinando algo, apresentando a você uma troca de ideias e um ponto de vista diferente. Mas quando a pessoa não entra em assuntos como esse, até mesmo interrompe quando a conversa vai para esse bom caminho, e já logo em seguida faz comentários do tipo: "Ei, vocês ficaram sabendo o que aconteceu com fulano? Vocês viram o caso que rolou com aquele casal? Já viram a nova polêmica na internet sobre aqueles dois famosos?" É sempre essa introdução. É sempre esse papinho te perguntando se você já viu alguma desgraça ou informação inútil sobre a vida de alguém que você nem sequer deveria saber, mas que fica sabendo por conta dessa pessoa. Que, primeiro, uma pessoa que demonstra uma ampla ignorância por não apresentar um único comentário ou assunto decente. E que, segundo, e mais importante, é a má índole escancarada. Porque a gente que se interessa pelas coisas ruins que acontecem na vida dos outros, pessoas que têm até prazer de contar sobre tal briga, ou término, ou fracasso de uma pessoa, é com certeza alguém de má índole, vazio de valores e com uma cabeça oca por se interessar somente por futilidades ou elementos negativos no geral. Enfim, uma pessoa como essa, você tem que desconfiar ao máximo. Porque pensa comigo, se ela conta com tanto entusiasmo sobre o problema que alguém teve na vida, imagina quando você tiver um problema e ela ficar sabendo de tudo. Você acha que ela respeitará a amizade? O tempo que se conhecem? Pelo contrário, será até mais prazeroso a ela relatar para os outros um problema que ela observou de perto. Contará a sua vida inteira, se é que já não conta e te expõe por aí. Portanto, quem fala mal dos outros, quem se interessa por polêmicas, futilidades e fofoca no geral, não é boa gente. Isso te garanto. Não é alguém que tem um propósito, nem mesmo uma pessoa que valoriza o seu caminho individual. É apenas um indivíduo que constantemente observa e acompanha a vida dos outros, torcendo para que os outros se deem mal. Críticas camufladas de elogios. Tem gente que finge te apoiar, apenas para estar próximo a você o suficiente para te desanimar ou te distrair, te tirando da direção correta. Por exemplo, às vezes você tem um talento nato em tal atividade, ou em tal área profissional. Você faz com excelência o teu trabalho. E se só continuasse nesse ritmo e nesse método, certeza que se destacaria no ambiente. Mas, então, alguém invejoso percebe isso, alguém próximo até,
e te aborda, elogia o teu trabalho, aponta para ti os fatores positivos daquilo que faz. Porém, joga uma mentira no meio. Olha, esse jeito que você faz aqui, você não acha que está errado? Então, isso está incrível, mas e esse detalhe aqui? Meus parabéns, você conquistou um ótimo desempenho. Porém, você sabe que todo mundo está largando essa área, não é? A tendência agora é tal coisa, deveria focar nisso. Sabe esses comentários? Que tentam quebrar a sua concentração, que jogam para você uma informação falsa e negativa para te desestimular. A crítica que é camuflada de elogio, só para que você seja pego desprevenido e fique pensando naquilo mais do que deveria, se esquecendo do que deveria fazer de fato para se aprimorar. Essa atitude da pessoa é veneno. E se você fixar essas críticas e mentiras em sua mente, o veneno irá agir cada vez mais, até que você ou se padronize, ficando igual a todos os outros e perdendo seu diferencial, ou perca o estímulo, quebrando seu ritmo e disciplina e decaindo de nível, para que essa mesma pessoa que te desanimou antes, vai lá e te supera depois. Tem muita gente assim no mundo, que desanima, que desestimula, que mente sem vergonha alguma na cara, só para afetar o teu raciocínio e desempenho, muitas vezes te tirando da jogada ou te atrasando o suficiente para que a pessoa se aproveite. Logo, creio que seja bom você se atentar a críticas, ter esse olhar e análise exterior para talvez enxergar falhas que não enxergaria sozinho. Porém, essa atitude de elogiar e criticar ao mesmo tempo, essa pessoa que toda hora que você interage com ela é algum desânimo novo, esses comentários que insistem em tirar a sua concentração daquilo que você sabe que importa, essas tentativas, abra bem os seus olhos, porque não é alguém realmente fazendo uma crítica construtiva e coerente, mas sim uma pessoa na maldade, querendo te prejudicar e atrasar para o seu lado. Portanto, seja mais analítico. Tenha segurança, confiança, certeza naquilo que faz. Porque você, entendendo realmente as suas falhas e o que deve aprimorar, não cairá que nem um bobo nesses falsos elogios e nem nessas críticas mentirosas e pessimistas. Não cuidam delas mesmas. Eu entendo que cada um é cada um, e tem gente que não gosta muito de treinar e nem de se alimentar de uma forma mais regrada. Mas o ponto é, quando a pessoa se alimenta extremamente mal, quase que todo dia, possui também hábitos terríveis, às vezes até nojentos, e para variar tem uma mente preguiçosa, tornando-se, além de descuidado, alguém incompetente e até levemente irracional, bom, ou essa pessoa nunca aprendeu sobre responsabilidade própria, ou ela se odeia. E o pior é que isso se torna cada vez mais frequente, não é mesmo? Indivíduos que estão com as suas mentes deterioradas por falta de estímulos e prática em seu raciocínio. Não lê, não se interessa por nada, não tem um pingo de discernimento em querer agir de uma forma mais disciplinada pelo bem próprio, pelo menos um hábito bom, mas a pessoa nunca cultiva. E entre isso, se alimenta de forma péssima, não cuida das suas coisas, é desleixado no geral. Com todo respeito, sei que não podemos julgar, mas quando você olha que alguém age desse jeito todo dia, se tornou isso em si, quando você percebe que uma pessoa tem exatamente essas características decadentes, como é que você leva a sério? Como é que você pode confiar em alguém que não cuida de si mesmo? Que não tem uma responsabilidade com o próprio corpo e mente? Porque eu não sei você, mas se eu fico sem ler algo por 2 dias, se eu não me alimento bem durante a semana, se eu começo a ter hábitos que eu sei que a longo prazo não serão bons, eu já me policio. Já começo a corrigir e voltar aos eixos. Porque eu me incomodo com qualquer indisciplina que eu possa ter. Todo mundo deveria se incomodar com esse aspecto. Porque o equilíbrio é de extrema importância na vida de todo mundo.
É um papel que você cumpre consigo mesmo, tendo responsabilidade. E se uma pessoa não tem essa mentalidade própria, se ela não vê problema nenhum em se desleixar com ela mesma no geral, obviamente é uma pessoa que será inútil em qualquer outra área da vida, porque ela não faz o básico com ela mesma. Quem dirá com outras coisas? Não sei se o que falei até agora pode parecer rígido demais, desrespeitoso talvez. Mas convenhamos, se a pessoa não tem nenhum entrave que a prejudique e impeça ela de se cuidar no geral, então a pessoa se desleixando dessa maneira só é irresponsável com ela mesma. E se alguém não é responsável com a própria vida, não será também com qualquer outra coisa. Te procura apenas na necessidade. Sabe aquela pessoa que normalmente você só interage com ela quando te procura para algum apoio, conselho ou até mesmo recursos? Ela reaparece do nada, fala de marcar algo, colocam a conversa em dia, se aproximam ali. Porém, depois de algumas semanas ou um mês, ela te pede algo. Um pedido às vezes um pouco exigente demais. E para acompanhar, o indivíduo conta uma história triste. Fala dos seus problemas atuais, relata que com certeza retornará o favor, ou o que você emprestar ele irá devolver ou pagar de volta. Enfim, toda uma conversinha que te garanto já foi planejada desde antes de te reencontrar pela primeira vez. Porque esse é o ponto. Gente assim primeiro se aproxima de novo, e depois, quando já se aproximar, quando já abaixar a sua guarda, vem com esse pedido, quase que uma obrigação para te fazer o que a pessoa precisa. Detalhe, às vezes cobra até. Ah, mas não somos amigos? Poxa, mas e quando te ajudei com aquela coisa? Enfim, gente desse tipo que desaparece, até menospreza, ignora, e depois de um tempão, aparece do nada, todo gentil, amigável, com a fala mansa, falando tudo do bom e do melhor para você, com presentes até. Desconfie, porque esse tipo de gentileza nunca é só gentileza, porque compreenda o seguinte fator. Na sua vida, boa parte das suas interações, boa parte das suas relações irão se manter principalmente pelo que você pode oferecer a alguém. O amor, confiança, experiência juntos. Isso conta, claro. Mas aquilo que você pode oferecer, o potencial do que você pode agregar na vida da pessoa, esse é o principal para a maioria das relações, sejam de qualquer tipo. Basta notar que mesmo tendo o amor, boa parte dos casamentos acabam ruindo quando a situação financeira dá uma desestabilizada. O mesmo com acordos profissionais. Mesmo depois de tanto tempo, mesmo depois de tanta lealdade das duas partes, se você passa a lucrar abaixo da média durante um período, ou passa alguns meses no vermelho por conta de dificuldades, a maioria dos acordos, independente do tempo, chegam a um fim com alguma desculpinha. Porque no mundo atual, as relações são frias e os sentimentos não se sustentam mais quando os recursos acabam. Vai por mim. Durante seu rumo você será considerado por muitos e alguém de grande interesse das pessoas no geral. Somente quando tiver algo de fato diferenciado e excelente para oferecer a elas. E por que digo isso? Porque se você já entende que faz parte da essência de boa parte das relações esse interesse no que você pode agregar para alguém, então imagine alguém reaparecendo do nada, às vezes, te desrespeitando, não agindo certo da última vez que se viram. E ali está agora, bem na sua frente. Elogia, passa confiança, presenteia. Você realmente não vai desconfiar que por trás disso tudo não tem algum interesse enorme em relação a algo que você pode fazer por ela? Você realmente acha que essa pessoa já não vai te pedir algo? Então, esse tipo de gente que não é constante, que não tem consideração, que não pergunta para você frequentemente se está bem, que não se preocupa e nem demonstra importância, e do nada quer bancar uma pessoa extremamente atenciosa com você, tentando te agradar ao máximo, fique bem esperto,
pois por trás das bajulações, por trás dos agrados e da historinha triste, tem normalmente uma malandragem. Impulsivas. Cuidado com quem não sabe controlar as suas vontades e emoções, que faz tudo na hora praticamente sem pensar. Fala o que quer, faz o que deseja. Parece bonito na prática viver assim, mas é o típico comportamento de alguém que nunca aprendeu sobre disciplina e que terá um caminho mais destrutivo do que construtivo. Pois veja bem, quando você faz o que quer, você age mais na irracionalidade do que na razão. E nesse irracional, a tendência de você seguir um rumo sem planejamento e criar mais estragos do que chances é uma tendência bem alta. Sem contar que gente assim arruma briga fácil, se desleixa toda hora por falta de regras, se acostuma mal e, principalmente, cai em vícios. Então, nesse comportamento destrutivo a longo prazo, quando você se aproxima, confia, quando interage bastante com gente assim, ou sobrará brigas e problemas para você também, ou a pessoa te afunda junto com uma insistência de influências ruins, que uma hora ou outra você acaba cedendo a uma delas. Enfim, como falei, parece bonito na prática fazer o que quer, mas o princípio da prosperidade não é ter o que deseja e nem fazer o que tem vontade. É elaborar regras e métodos que te colocarão em um caminho equilibrado. E essa impulsividade da pessoa é justamente o contrário. É o desequilíbrio. É a falta de harmonia entre a razão e o corpo. Mas se não acha problema confiar em gente assim, tudo bem. Porém, não reclame depois, quando o problema sobrar para você. Atrasada em distrações. Sabe aquela pessoa que só quer saber de festa, de curtir, de aproveitar a vida e esquecer das obrigações? O indivíduo que sempre te chama para uma distração, que não respeita o teu horário de trabalho, que te incomoda às vezes, atrapalhando seu ritmo, seu pensamento, para exigir que você faça companhia ou vá para lugares com a pessoa. Lembrando que isso pode ser não só na amizade, mas em um namoro também. Às vezes você namora uma pessoa que não quer crescer junto com você, mas que somente procura uma companhia, alguém para acompanhá-la, ir em festas, curtir junto, se esquecendo de que na vida, se você não trabalha, se não leva a sério, se não se esforça, a longo prazo até a diversão acaba. Sendo assim, seja mais racional nessa questão e não se deixe levar pela influência. Quando receber convites do tipo, quando perceber que a pessoa não leva a sério as obrigações dela e quer te puxar para o mesmo caminho, saiba definir limites e recusar tudo que só te tirará do rumo e te atrapalhará a longo prazo. Mentalidade imatura. Conhece alguém que só quer saber de brincar, de tirar sarro, contar piada, ser o palhaço do grupo? Sabe, é claro que descontrair de vez em quando é bom. É ótimo ver alguém bem-humorado, mas quando o bom humor é excessivo e até sem noção, pode te colocar em enrascada junto com a pessoa. Nessa de rir demais, de falar muito, de contar piadas e tirar sarro, esse indivíduo não só deixa de levar a sério o próprio rumo, como também arruma problema à toa, porque nem todo mundo leva as coisas na brincadeira. E disso você provavelmente já sabe. Então, como eu já disse, ter o bom humor é ótimo, mas existe uma bela diferença entre bom humor e um comportamento sem noção. Ainda mais que nessa de brincar muito, a pessoa pode muito bem te usar como alvo para se sobressair. Sabe aquela famosa situação que o indivíduo faz uma piada com você para que os outros ao redor deem risada? Então, quando você é plateia de palhaço, pode rapidamente se transformar no alvo da palhaçada. Fica a dica. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal que tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.